Fala pessoal, professor Thiago Zapata na área. O tema do vídeo de hoje é liberalismo e liberdade. Na verdade, alguns comentários e uma recomendação de leitura deste excelente livro do Domênico Losurdo, chamado Contra-História do Liberalismo. Basicamente um exercício de historiografia, onde o Domênico pega vários autores centrais para o pensamento liberal original, século XVIII, XIX, e mostra contradições, especialmente quando a gente pensa do ponto de vista da liberdade ou do nosso conceito de liberdade. Em linhas gerais, o que o Domênico vai demonstrar aqui no livro, na minha opinião, com sucesso, é que o liberalismo, vindo da Revolução Americana e da Revolução Inglesa, basicamente ele tem muito pouco a ver com aquilo que a gente chama de liberdade. Ele tem a ver com uma outra ideia que é de autogoverno. Ou seja, autogoverno de quem? Dos proprietários. Se eu sou proprietário, na minha propriedade mando eu, e não um governo, não um monarca, não a igreja. E eu mando não só nas coisas que estão dentro, mas nas pessoas, que muitas vezes são como coisas, no caso dos escravos ou no caso dos servos. Esse sistema liberal que coloca a propriedade e a tutela da propriedade como objetivo da sociedade civil, em contraposição a um monarca que pode querer tirar, Domênico aponta, se chama isso de liberdade porque cria uma série de institutos de delimitação do poder político, mas tem muito pouco a ver com a nossa ideia atual de liberdade, porque a nossa ideia atual se conjuga com outra importante, criada em outra revolução, que é a Revolução Francesa, de igualdade. É interessante a gente pensar, trazer para hoje, né, o quanto desse pensamento é anacrônico e o problema de eu retirar da equação da liberdade a ideia de igualdade, justamente para não cair num sistema em que liberdade significa meramente autonomia para, inclusive, ter escravos. Autonomia para que um poder político central não possa interferir em relações que são tidas como privadas, mas simplesmente no sentido de que estão dentro da esfera de influência da propriedade. Na minha propriedade mando eu, se eu quiser ter escravos, eu tenho escravos, eu tenho armas para me defender, eu mando na minha mulher, nos meus filhos, eu mando em todos que estão na minha propriedade. Essa é a noção central do liberalismo que nasce nesses séculos. Não por acaso, mesmo um sistema dito liberal, com revoluções que se propagandeiam como revoluções da liberdade, eu tenho a disseminação da escravidão e da servidão na Europa, de brancos, escravidão negros e indígenas nas colônias, ao longo de todo esse período. Agora, é interessante, entre outras coisas, o Domênico aponta que esse não é, mesmo para os livres, né, os proprietários que podiam ser livres, não há um regime que a gente chamaria de liberdade. Ele aponta, vejam, nos Estados Unidos, terra da liberdade, além de eu ter escravidão na Constituição americana, né, após a Revolução Americana, é crime para um branco ensinar um escravo a ler. É crime você dar material, papel e caneta para ele escrever. É crime manter relações sexuais com escravos. Vai permanecer crime ter relações sexuais com negros até os anos 1950 nos Estados Unidos, com decisão da Suprema Corte no século XIX, validando esse tipo de legislação. É crime para o proprietário de escravos emancipar, liberar os seus escravos, inclusive aqueles que são filhos dele. Então existe uma série de proibições, obrigação de vigiar, de punir os escravos infratores, de aplicar o toque de recolher, que inclusive os proprietários têm que observar, razão pela qual o Domênico Losurdo vai apontar, se trata muito mais da tutela de um regime baseado na propriedade do que tutela efetivamente da liberdade. Tem muito pouco a ver com liberdade, muito mais a ver com a expansão dos domínios do proprietário, das grandes propriedades, inclusive sobre as pessoas. Na Europa, na Inglaterra, principalmente, vai existir também uma crescente criminalização da pobreza, da mendicância, da vagabundagem, são palavras que aparecem na legislação, justamente em razão desse novo regime liberal que aparece. Eu já não tenho mais súditos do rei e nobreza, eu tenho proprietários. Os proprietários são também os lordes no parlamento, e é o poder dos proprietários que condiciona o poder do monarca. Os proprietários de terras e logo depois da Revolução Industrial das indústrias precisam de mão de obra. Se defende na Inglaterra, na Europa, olha, a escravidão não é necessária entre nós porque temos os servos.
temos os operários, mas é preciso que as condições de vida mantenham eles trabalhando. Então vai ter uma crescente criminalização. Se você não tem um emprego, se você não tem propriedade, você pode ir para casas de trabalho forçados, são as instituições totais na Inglaterra. Tudo isso, estamos falando do século XVIII, né? Século XVIII, século XIX. Você pode ser alistado à força no exército, você pode ser, enfim, colocado para trabalhar de certa maneira contra a sua vontade, e a criminalização desses aspectos da pobreza, mendicância, por exemplo, um deles, vai aumentar muito o número de deportações para os Estados Unidos, para as colônias, para eu ter a mão de obra que trabalha em situações que os colonos que jamais aceitariam, né? Um exemplo que permaneceu nos Estados Unidos por muito tempo. O pobre, que é testemunha de um crime, pode ser preso, poderia ser preso, até aguardar o julgamento. Porque se você não tem bens, se você não tem propriedade, se você não tem um endereço fixo aí na nossa expressão hoje, e você foi testemunha de um crime, você pode fugir. O acusado, de outro lado, que tem dinheiro para pagar fiança, poderia sair até o dia do julgamento. Esse tipo de contradição, o Domênico explica, não é uma contradição, mas é a decência desse regime que tutela não a liberdade, mas a propriedade. Aspectos que até hoje aparecem no nosso sistema. Você mostra que você é um proprietário, um quase proprietário, você pode pagar fiança, você pode esperar o julgamento. Testemunhas ainda bem não são presas até o julgamento, mas se você for acusado, você for indiciado e não tiver dinheiro, profissão, carteira assinada, residência fixa, né, tá em estado de pobreza, a sua chance de ser preso ela é muito maior. A gente ainda vive num regime construído a partir dessa noção. Criminalização de sindicatos, a liberdade de iniciativa econômica valia para as empresas, mas os operários que se juntavam para fazer um sindicato, para negociar salário, por exemplo, vão ser ilegais até 1870 na Inglaterra. Final do século XIX ainda era ilegal você fazer um sindicato, em nome do quê? Da liberdade, do liberalismo, do direito de exploração econômica. O que você tem aqui nesse sistema germinado no liberalismo é um sistema no qual direitos políticos não fazem parte da liberdade, eles vão ser conquistados bem depois, no século XX, de modo que não é surpresa o voto censitário. Mesmo quando eu tenho democracia estabelecida, é uma democracia só de quem tem propriedade. O Brasil foi assim durante bastante tempo. Porque se supõe que os não proprietários querem chegar à propriedade. Se eles puderem votar, eles vão acabar aprovando leis que vão prejudicar a proteção da propriedade, que é o objetivo da sociedade civil desde o começo, proteger a propriedade contra um monarca, um tirano. Mas eu tenho a massa de não proprietários. Se eles puderem votar, se eles puderem ser eleitos, chegar ao poder, eles vão prejudicar a propriedade. Isso não é, e isso é interessante do livro do Domênico, aqui não é algum subterfúgio, subliminar, não. O discurso explícito é esse. Assim como o discurso explícito que justifica a escravidão, rapidamente vai aparecer com base na supremacia da raça. Assim como vai surgir um discurso segundo o qual a pobreza não é fruto da legislação da ordem social, mas da ordem natural. Rapidamente se constrói uma teologia para explicar que a pobreza ou é fruto ou uma punição divina, ou é o seu destino divino, Deus quer que você seja pobre porque esse é o seu destino, ou é resultado da sua conduta individual, da sua imprevidência. Razão pela qual não se pode querer mudar a pobreza por meio das leis. Isso é um discurso muito explícito no século XVIII e no século XIX, e que inclusive aparece até hoje de uma maneira muito igual, que é que a cobrança de impostos dos ricos para ajudar os pobres é a mesma coisa que transformar os pobres em beneficiários diretos da propriedade que eles não têm, e portanto implementar uma forma de governo diferente daquela que se quer. Enfim, são muitas ideias, vale a pena ler o livro. Ele segue ainda para explicar como isso conversa com teorias racistas, com teorias evolucionistas, como alguns povos seriam melhores do que outros, algumas raças melhores do que outros, eugenia, e como tudo isso vai estar na base, inclusive, dos campos de concentração, cujo o laboratório são os experimentos coloniais, né? O domínio das colônias, de povos que podem ser exterminados porque não são o povo escolhido por Deus. Fica a dica, vale muito a pena a leitura, e pense sobre a contradição inerente ao Milton Nascimento entre o liberalismo fundado no autogoverno, autorregramento da propriedade, e aquilo que a gente chama de
liberdade. E o que está aqui na essência é se eu coloco ou não um complemento de igualdade, porque se todos são iguais em direitos, não há como porque os proprietários terem mais direitos políticos que os não proprietários. Mas essa não é uma situação óbvia, vai ser realmente só ao longo do século XX que ela começa a mudar, e para alguns até hoje não mudou. É isso, espero que tenha gostado, fiquem bem, um forte abraço.